Meu nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Temos recados? Não. Só agradecer a presença de todos na live de sexta. Muito obrigada por terem entrado. A gente ainda não sabe como foi, porque a gente está falando do passado, mas a gente espera que tenha sido lindo, que o nosso carisma tenha estado em alta. Eu vou estar descansada, eu vou sair do trabalho, vou encerrar meu expediente, eu vou dormir. Ai, sim. E aí, sim, eu vou estar plena, vou entrar plena, descansada, não estarei descabelada. Da outra vez eu tava descabelada, eu não lembro o que aconteceu, eu me atrasei, aí eu entrei, e sempre que eu me atraso, é muito engraçado isso, né? Eu atraso e aí eu sinto que eu já perdi antes de entrar, eu já entro derrotada, porque, gente, eu atrasei. E aí Não. demora pra eu me recolocar, pra eu recuperar meu prumo, sabe? Uhum. Sempre, eu sou horrível, vem um imprevisto, eu travo, assim, o meu cérebro quer falar assim, what's the point, já quer ir embora. Não ficou exatamente do jeito que eu quero ir embora, eu tenho que me policiar pra tentar pegar no... Ai, eu sou igualzinha. Eu fico irritada quando as coisas saem do meu controle. É uma Eu. coisa que mudou a minha rotina, já fica, ai. Eu tava falando com o meu psicólogo que é tipo, eu tenho esse negócio de que tudo tem que ser perfeito no meu controle. Daí quando sai, eu já toco foda-se. Então é como se eu tivesse no carro, furasse um pneu, ao invés de trocar o pneu, eu pego uma faca e esfaqueio os outros 3. É isso. É isso, porque daí eu já falo, ai, foda-se então essa caralha, já fiz tudo errado. Então já saiu do meu controle, já não vai ser perfeito, então não vale a pena. É isso mesmo. E daí eu me fodo mais ainda, porque daí eu acabo fazendo coisas que são muito mais destrutivas e fazendo com que eu perca muito mais tempo, com que eu não aproveite o que está acontecendo, porque eu tô brava com alguma coisa. Então é só a gente tem que aceitar que a vida é imperfeita, que a vida é Sim, bagunçada, que as coisas não ficam no lugar. Porque, gente, eu tento colocar tudo no lugar, eu tento organizar minha semana, eu tento organizar minha rotina. Toda semana acontece alguma coisa diferente. Então não dá realmente pra gente querer controlar tudo. A gente tem que ir indo e surfando essas imperfeições da vida. E é muito difícil. Dá muito sim. trabalho, como diria Luana Piovani. Gente, dá muito trabalho. Hoje a gente começou a gravar, eu tive um problema no Google Fotos, né? Que a gente tá aprendendo ainda a usar o software novo e fazer o compartilhamento. Eu perdi completamente rebolado. E assim, não foi nem nada tão sério. O negócio não parou de funcionar, não quebrou, só não tava com a qualidade que eu queria. Eu surtei. Ah, então. Interiormente, eu tô assim, eu tô querendo ir pra um canto. Se eu não tivesse nenhum controle, se os meus pensamentos intrusivos me guiassem sempre, eu estaria num canto da cama ali agachada. E eu tá a Natália aqui, ó, balançando assim. É, então, mas é assim mesmo. Ah, Mas a gente tem que só aceitar. Isso é muito difícil, mas a gente tem que aceitar que às vezes o pneu vai furar, e daí você vai, troca o pneu e continua andando de carro. Você não vai furar os outros 3 pneus por causa disso. Você não vai sair do carro e sim, começar com um pé de cabra e começar a quebrar o seu carro inteiro por causa disso. Não, você troca o pneu e sim, continua andando. E tá tudo bem, o carro continua perfeito, o carro continua funcionando, o carro continua te levando para tudo quanto é lugar. sim. E é muito difícil aceitar essas imperfeições, É. essa baderna que é a vida adulta, porque é uma baderna. Ah, é uma baderna mesmo. Eu vi um post em algum lugar, eu acho que no Reddit, que é tipo, é impressionante o quão trabalhoso é manter uma casa minimamente arrumada e o corpo minimamente em forma. É Sim, impressionante o trabalho que dá. Você acha que não dá? Ah, é só arrumar a casa, é só fazer uma faxina. Mas, gente, a casa, você olhou pra ela, ela suja. O sim. corpo, você tomou banho, você perdeu todo como diz a Cláudia Raia, você tomou banho, você perdeu os músculos que você ganhou na musculação. Manter o corpo e a casa minimamente funcionando dá muito trabalho. Dá mesmo. Então não vai ser perfeita a vida toda, não tem rotina perfeita, não vai existir, a gente tem que surfar a baderna, a balbúrdia. E a gente é brasileiro, então a gente sabe como fazer isso, porque a gente nasceu na balbúrdia, meu bem. Isso é A gente verdade, isso é nasceu no verdade. caos. Se tem um povo que sabe lidar com o caos e ser bem-sucedido no caos, é a gente. Então é isso. Essa é a mensagem para segunda-feira, gente. Vai na bagunça, vai na balbúrdia, vai na imperfeição, mas vai.
Mas vai de qualquer jeito, mas vai. Olha como eu tô motivacional hoje, patramada motivacional. Ah, que bom, um de nós tem que estar, né? Porque hoje eu tô, assim, endemoniada. É isso. Ah, é que eu dormi à tarde, daí eu tô bem. Não, eu tô assim, eu dormi. Imagina se eu não tivesse dormido, ia ser fogo pelas ventas. Mas bem, é bom que eu tô nesse mood, porque chegamos, né, ao pesadão do Guinness. Porque hoje a gente vai falar de tragédia. Hoje, assim, não tem, a gente vai falar de tragédia e a gente vai falar de assassino. Mas Ah. mais de tragédia. A gente vai falar das duas coisas com mais de tragédia. Então, o que eu posso dizer, preparem-se. Ai, meu Deus. Porque vai ser surra atrás de surra. E se você me permitir, assim, ser motivacional, eu te digo que a motivação vai estar em você pensar, podia ser pior. Essa vai ser a motivação. Então vamos. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Como fontes, gente, eu usei, obviamente, né, a edição de 2026 do livro Guinness dos Records. Eu também usei o site do Guinness, né? Usei a Enciclopédia Britânica, a Wikipedia e os sites museumarítimo.com, geologyscience.com, newyorktimes.com, ultimosegundo.ig.com, bbc.com, mochilasemergência.com, o site do Museu de História Natural do Reino Unido e o NOAA.gov, que é o site da National Oceanic and Atmospheric Administration do Departamento de Comércio estadunidense. Muito bem. Eu também usei algumas fontes secundárias que eu vou comentar ao longo do episódio. Muito bem, temos fontes. Então, assim, temos tragédias com embasamento, gente. E agora a gente vai para nossa primeira tragédia, que é o naufrágio mais mortal da história. Ai. E vamos de É o naufrágio. do Titanic? Não. Não. O que a gente vai falar agora foi 6 vezes pior que o Titanic, literalmente. Meu Deus, 6 icebergs? Bom, gente, o Ai, que besta. Wilhelm... Oi? Ai, que piada besta. Nem eu aguentei o quão besta essa piada foi. Que horror. Olha, eu segurei essa piada com dignidade. Ai, que trouxa que eu tô. Desculpa. Tá tudo bem. Não, é bom que uma de nós esteja silly hoje, porque eu não sou eu. Ai, não, é que é uma tragédia. Eu tô... É quando você falou que é uma tragédia 6 vezes pior, eu falei, ai, gente, que péssimo. Daí Não, é péssimo mesmo. Ah, então, daí eu acho que eu fiquei nervosa com o quão péssimo é, eu precisei fazer uma piada besta. Ai, desculpa, gente. Perdoa-me. Imagina, não tem problema. Bom, gente, o MV Wilhelm Gustloff foi um navio de transporte militar alemão, originalmente construído como um luxuoso transatlântico para o programa nazista Força pela Alegria, Kraft durch Freude. Lançado ao mar em 1937 e batizado em homenagem a Wilhelm Gustloff, um líder nazista suíço assassinado em 1936, o navio serviu como embarcação de cruzeiro civil antes de ser requisitado pela Kriegsmarine, a marinha alemã, em 1939. Ele funcionou como navio hospital até 1940 e posteriormente como quartel flutuante para treinamento de submarinos em Gotenhafen, atual Gdynia, na Polônia, até 1945. E como chegamos à tragédia, né? Em 30 de janeiro de 45, o navio foi requisitado pela Marinha Alemã para ajudar na Operação Hannibal. É só nome péssimo nessa história, né? Péssima, não tem nada de bom. A Operação Hannibal seria uma evacuação de civis e militares alemães nas regiões da Prússia Oriental e dos Estados Bálticos. Porque o Estado soviético, né, os exércitos soviéticos estavam avançando e as tropas nazistas estavam evacuando, né? Naquela mesma noite, então, de 30 de janeiro de 45, enquanto eles estavam atravessando o Mar Báltico, o navio foi bombardeado com 3 torpedos pelo submarino soviético S-13, comandado pelo capitão de terceira classe Alexander Marinescu. E ele afundou cerca de 45 minutos depois. Nossa. E, gente, esse barco ele foi projetado para transportar até 1.465 pessoas. Só que, quando ele afundou, ele estava levando 10.582 pessoas. Caralho, gente. É o terminal Jabaquara dos mares. Sim. Nossa, não, me dá desespero. Gente, eu não sabia nem aí. Vocês me corrijam, né? Os nossos ouvintes que manjam de física, os engenheiros e tal. O barco foi feito para transportar 1.465 pessoas. Você tá levando 10.582, você não tá arriscando demais o barco afundar? Tanto que...
Não, mas é que ele É afundou que ele porque ele foi foi bombardeado. torpedeado. Tô pensando. Essa gente que morreu era tudo nazista? A maioria. É que Ah, era tipo, não eram só militares, né? Eram famílias alemãs que estavam morando nos territórios ocupados, né? tá. Então, Nem todo mundo que estava ali era militar. tá. Mas a maioria era Então não dá pra nazista. saber. Não dá Era. Ah, tá. Ah, então eu não fiquei com mais É. culpa das minhas piadas. Eu até imagino, porque eu não conhecia, tá, gente? Eu fui conhecer essa tragédia de pesquisar para esse caso. Eu imagino que esse crime não é tão. Não sei nem se é um crime, tá? Existem. Eu vou falar mais disso, mas existem. é, Tem quem diga que é um crime de guerra e tem quem contra-argumente que, na verdade, era um navio militar transportando militares e que então era uma situação em que é justa, né? Mas eu imagino que essa tragédia seria mais conhecida se as principais pessoas sendo transportadas não fossem nazistas, né? É difícil falar, porque nem todo mundo que era alemão naquela época era nazista ou concordava com o Então. regime. Então a gente também não pode falar que era assim, né? Não dá para saber, não dá para saber, porque também era uma fase em que a Alemanha estava perdendo consideravelmente, eles estavam tentando evacuar o máximo de lugares possíveis. Não dá para saber se todo mundo que estava naquele barco era nazista, mas dá para saber que uma boa parte provavelmente era, né? Sim. Então, dessas 10.582 pessoas, algo entre 9.000 e 9.300 pessoas morreram. Meu Deus. E 1.200 sobreviventes foram resgatados, um número de vítimas 6 vezes pior que o desastre do Titanic. Caraca. É muita gente mesmo. É muita gente. Hoje, é muita gente, é muita gente. Hoje, os destroços do navio se encontram ao sul do Mar Báltico em uma profundidade entre 40 e 50 metros. E o local dos destroços é considerado um cemitério de guerra. Um grande cemitério de guerra, porque é muita É um gente grande cemitério de guerra. pra morrer de uma vez só. Gente, todas as fotos do caso vão para os nossos. A gente manda para os apoiadores na forma de post ou de newsletter, tá? Para vocês saberem, no YouTube também. E agora vamos para o próximo, gente, que é o naufrágio mais mortal em tempos de paz, desconsideradas todas as guerras. Tá. Em 20 de dezembro de 1927, a balsa de passageiros filipina Donha Paz passava pelo Estreito de Tablas quando colidiu contra um petroleiro chamado MT Vector, que estava carregando milhares de barris de petróleo. Putz. Eles bateram e, momentos depois do acidente, o petróleo caiu no mar e pegou fogo. Ah! O fogo se alastrou rapidamente pela água, transformando um cenário antes pacífico em um verdadeiro inferno. Não Nossa, tem. gente, Essa é a realidade. imagina. E para piorar, e agora vamos passar raiva, né? Porque o rádio da Donha Paz não estava funcionando, Ai, porque meu era um navio Deus. velho, que não passava por manutenção regular, de maneira que não foi possível que a equipe do navio enviasse um pedido de socorro. Ah! Olha, Além gente. disso, muitos dos coletes salva-vidas estavam trancados. Por que eles fazem isso? Por que eles trancam Pra os galera não coletes roubar. Ai, gente, mas... Não, é super errado, não se pode fazer isso, mas a galera tranca. Eles acham que quando acontece um acidente, alguém vai ter tempo de ir lá e abrir a porta do negócio. Então... Quando todo mundo tá em E, pânico, tem que ser uma coisa rápida. e mesmo que essas portas, né, não tivessem trancadas, as portas do armário, né, que liberava para os coletes, a quantidade de coletes disponíveis a bordo não era suficiente para o número de tripulantes da balsa. Claro. E para piorar, o resgate demorou muito para chegar. E como o acidente não foi comunicado por rádio, os navios próximos desconheciam o desastre e o fogo na água tornava a aproximação perigosa. Quando a Ah, ajuda finalmente chegou, o mar já tinha ceifado 4.385 vidas. putz. O Donha Paz tornou-se um símbolo não só da tragédia, mas também das consequências da negligência com as normas de segurança, da supervisão inadequada dos sistemas que falharam quando mais se precisava deles. Claro. Desse desastre surgiram novos apelos por regulamentações marítimas mais rigorosas, manutenção adequada das embarcações, listas de passageiros precisas, treinamento da tripulação e fiscalização que prioriza a vida humana em detrimento da conveniência ou do custo, ou de preservar os coletes salva-vidas, né? Sim. O desastre obrigou a nação e o mundo marítimo a confrontarem verdades incômodas sobre segurança, responsabilidade e preparo.
Eu fico tão irritada porque, tipo, sempre tem que morrer uma quantidade absurda de gente até que eles falem: nossa, gente, será que a gente precisa ter mais Fazer o segurança? mínimo? É. Será? Será que seria legal a gente fazer o mínimo? É. E assim, e daí eles têm toda uma reformulação das leis e dos códigos e das regras e tudo fica tão melhor, mas assim, precisou 4.000 pessoas morrerem para vocês saberem que o rádio tem que estar funcionando, que a tripulação tem que ser bem treinada, que tem que ter colete salva-vida para todo mundo. Sério que precisou morrer 4.000 pessoas para vocês se ligarem que todo mundo precisa de um colete salva-vidas? Muita gente precisa morrer para as empresas perceberem que elas precisam fazer o mínimo pelas pessoas. Aparentemente é algo muito difícil de perceber sem que muita gente morra, né? É que Contém continua sendo ironia. assim, né? Continua sendo assim. Sim, Hum. sim. Bom, ciclone tropical mais mortal da história, gente, foi o Ai. ciclone de Bola. Um ciclone tropical extremamente devastador que atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e a região de Bengala Ocidental, na Índia, em 12 de novembro de 1970. Inclusive, para quem quer saber mais sobre a história da independência de Bangladesh, a gente fala sobre isso no nosso especial sobre genocídios, disponível para apoiadores do Pátria no nosso canal no YouTube. E, gente, se você começou a apoiar a gente agora, porque já vieram me perguntar onde estava, esse especial tá na playlist de lives para apoiadores, porque a gente fez uma live, foi o maior roteiro que a gente já escreveu em duração, são mais de 40 páginas e tal, então tá lá. Checa que tá na lista, porque a história de Bangladesh é bem sofrida e bem sangrenta, assim. É. Eu aprendi muita coisa que eu não queria ter aprendido naquele dia. Eu também. O ciclone de Bola é considerado o ciclone tropical mais mortal já registrado e um dos desastres naturais mais letais da era moderna, tipo, contando com todos os outros desastres, sabe? Estima-se que entre 300 e 500 mil pessoas tenham morrido. Nossa, gente. É muita gente. Nossa, é muita gente, é muita gente. Ai, que tristeza. Principalmente devido à maré de tempestade que inundou diversas ilhas de baixa altitude no delta do rio Ganges. A Organização Mundial Meteorológica também reconhece o ciclone de Bola como o ciclone mais mortal já registrado na história, tipo, ever. E agora a gente vai para o próximo, que é o tsunami mais mortal. Em 26 de dezembro de 2004, esse é mais recente, um terremoto extremamente poderoso ocorreu no Oceano Índico, ao largo da costa da ilha indonésia de Sumatra. Com magnitude de 9,1, foi o terceiro maior terremoto registrado no mundo desde 1900. O evento gerou um tsunami que atingiu alturas de até 167 pés, ou 51 metros. Imagina uma onda. Um tsunami de 51 metros. Que provocou inundações que avançaram até 3 milhas para o interior, 5 quilômetros para o interior. A maior parte dos danos não foi causada pelo terremoto em si, mas pelo tsunami. Sim. Os efeitos do tsunami foram sentidos em 17 países do sudeste e do sul da Ásia, além do leste e sul da África. As consequências incluíram cerca de 2.300 mortes, o deslocamento de aproximadamente 1,7 milhão de pessoas e perdas econômicas estimadas em cerca de 13 bilhões de dólares, ajustando para a inflação de 2017. A dimensão da tragédia foi agravada em parte pela ausência de um sistema oficial de alerta de tsunamis no Oceano Índico na época, além do conhecimento ainda limitado da população sobre esse tipo de fenômeno. Depois desse tsunami, é que começaram os esforços no sentido de criar um sistema de alerta, avisar a população, ensinar a população alguns sinais, né, que observar nesses casos e tal. Antes disso, eu acho que pra gente, exatamente por conta dessa tragédia, a gente sabe muito mais sobre tsunami do que as pessoas sabiam Sim. antes. Eu lembro como se fosse ontem de quando isso aconteceu. É mesmo? Eu tava na Praia Grande com os meus avós para passar o ano novo. E daí eu lembro do meu avô, ele comprou o jornal e comprou uma revista Veja, e daí ele tava falando, olha o que aconteceu, não sei o que a gente tá vendo já tava vendo no jornal, né, já tava vendo em tudo quanto é noticiário, mas daí ele comprou a Veja, porque a Veja tinha várias fotos, assim, e saiu no jornal também várias fotos, e ele chegou no café da manhã falando do que tinha acontecido, e eu lembro que eu vi as fotos e eu não conseguia entender o que era.
Porque eu realmente eu não consegui entender o que era, Hum, porque eu nunca tinha ouvido falar num tsunami, assim, eu tinha 16 né? anos, então eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma história real de tsunami, eh, de uma pra me pa parece que aquela foi a primeira vez que eu tive noção do que realmente era. E, nossa, eu lembro que eu fiquei meio obcecada com essa história naquele ano, assim, naquela virada de ano, eu fiquei bem deprimida. Mas eu fiquei meio obcecada, eu li tudo que eu podia encontrar, vi todos os vídeos até hoje. Tem vários vídeos no YouTube de quando aconteceu, da galera no resort, no hotel, sendo atingida, em vários países, sendo atingidas pelo tsunami, daí, tipo, você vê a destruição, o desespero das pessoas, Nossa, gente, eu lembro como se fosse ontem. É horrível. É uma história, assim, foi uma tragédia terrível. Né, mudou, foi uma coisa que mudou o mundo mesmo. Mudou o mundo, mudou a consciência do mundo, né? Sim. Bom, gente, próxima tragédia. São muitas tragédias. É. Avalanche. Como normalmente as avalanches ocorrem longe de assentamentos humanos, é muito raro que uma avalanche cause vítimas em massa. Uma exceção é a avalanche do Monte Marmolada, que devastou os Alpes italianos em 13 de dezembro de 1916, uma sexta-feira 13. Na época, as montanhas eram uma das linhas de frente da Primeira Guerra Mundial, então tinham milhares de soldados acampados ali. Hum. E aí, um acampamento do exército austríaco, situado na encosta da montanha, foi completamente soterrado pela neve, matando 270 homens. Caraca. É. Essa tragédia ficou conhecida na história da Primeira Guerra Mundial como The White Friday, ou Sexta-feira Branca, em uma alusão à neve que sepultou centenas de homens. Ah. Ai, gente, que tristeza. Sim. E agora vamos para o deslizamento de terra mais mortal da história. Mais uma tragédia. Hoje tá bom, hoje tá Tá, bom. hoje tá. É o pesadão do Guinness. Hoje o Guinness pesou a mão, pesou o Ele pesou. clima. Sim, foi tenso. Está sendo tenso. O deslizamento de terra mais mortal da história foi o ocorrido em Yungay, no Peru, em 31 de maio de 1970. 1970 foi um ano difícil. É, Um terremoto de magnitude 7,9 desencadeou uma avalanche de gelo, rocha e lama do vulcão Huascarán, que desceu a mais de 280 km por hora, soterrando a cidade. caraca. Estima-se que algo entre 22 mil e 25 mil pessoas tenham morrido, deixando menos de 400 sobreviventes. Meu Deus. Esse evento é reconhecido como a tragédia mais letal da história mundial decorrente de um deslizamento de terra. Que desespero. Mas também, né, é uma avalanche de gelo, de rocha e de lama a 280 km por hora, né? Eu não consigo nem imaginar essa situação, sinceramente. Eu não consigo nem imaginar o que eu faria nessa situação. Eu acho que não dá nem tempo de você fazer nada. Então, eu acho que não dá tempo nem de você tentar fazer alguma coisa. Eu acho que você simplesmente. Isso simplesmente acontece com você. Sim, também eu acho. Ai, que tristeza, que horror. E a próxima tragédia é a inundação mais mortal do mundo. No verão de 1931, chuvas excepcionalmente intensas fizeram com que dois dos principais rios da China, o Amarelo e o Yangtze, atingissem níveis recordes. As defesas contra inundações foram muito negligenciadas durante décadas na China por conta de uma guerra civil, e elas acabaram falhando catastroficamente, inundando uma área de 180 mil quilômetros quadrados. É muita área. É muita água. Uhum. Aproximadamente 140 mil pessoas morreram afogadas na inundação inicial e o número final de mortos, incluindo quem morreu de doença na decorrente da enchente, exposição ao frio, fome e tal, foi estimado em 2 milhões. É muita gente. É muita É. gente. Gente, é o último desastre, tá? Porque eu sei que o clima tá ficando tenso, e aí a gente vai pra crimes reais. Eu tô feliz que eu fiz a minha piada logo no começo, porque depois É. realmente só teve choradeira aqui, só É, teve. não, é só tragédia, literalmente, é só tragédia. Sim, E porque essa depois só tragédia. foi peso. É, foi só surra. E vamos agora para o desastre aéreo mais mortal da história. Hum. O nome do desastre aéreo mais mortal da história, o desastre de Tenerife.
ocorrido nas Ilhas Canárias, permanece até hoje como o acidente aéreo mais fatal da história da aviação. Em 27 de março de 77, 2 aviões Boeing 747, um da companhia KLM e outro da Pan Am, colidiram na pista do aeroporto de Los Rodeos. Uma combinação de neblina intensa, falhas de comunicação e erro humano levou a uma colisão catastrófica que resultou na morte de 583 pessoas. A força do impacto foi tão grande que as duas explodiram quase que imediatamente. Elas explodiram no ar, assim. Isso que você está Caraca. vendo no chão são os destroços. Ah, Depois da tragédia, autoridades da aviação internacional revisaram, mais uma vez, né? é? Depois que morreram 583 pessoas, as autoridades da aviação internacional revisaram os protocolos de comunicação entre pilotos e torres de controle. A expressão cleared for takeoff, que é autorizado para decolagem, passou a ser aplicada com regras mais rígidas e maior precisão, que aparentemente antes não era. Ai, gente, é uma Não coisa é bizarro? é uma coisa tão óbvia, né? É. Sim. Que dá Nossa. desespero de ter que morrer tanta gente pra eles. Nossa, gente, vamos ser um pouco mais rigoroso com isso? Sim. É isso. Mas bom, agora acabaram as tragédias, vamos para os crimes reais, gente. Ou seja, Roubo agora de vem mais tragédias. Mais tragédia. Agora vem tragédias parte 2. Ah, Roubo de rua de maior valor individual. Às 9h38 da manhã do dia 2 de maio de 1990, saudades anos 90, o ai, correspondente bancário John Goddard foi morto a facadas em um assalto enquanto carregava uma maleta contendo 292 milhões de libras, ah, ou 479 milhões de dólares, em títulos ao portador. meu Deus, de onde que saía com esse dinheiro todo? Esses documentos consistiam em certificados de títulos não registrados que poderiam ser vendidos ou trocados por dinheiro real. A investigação revelou que o que a princípio parecia ser um assalto random em Londres, na verdade foi um grande golpe organizado por uma quadrilha criminosa internacional. Aos poucos, todos os títulos foram recuperados, com exceção de 2, ou seja, 2 pessoas escaparam. Alguns mensageiros e negociantes desses títulos foram presos, né, por terem adquirido os títulos, né, de Uhum. maneira ilegal, mas os principais envolvidos no roubo nunca foram capturados. Ai, caraca. Eu só achei uma tristeza eles terem matado o John Goddard, que só estava fazendo o trabalho dele. Ah, então, eles estavam fazendo o trabalho dele, não precisava ter matado o homem. Não. Era só ter roubado. Sim. A gente tá igual o Maluf, rouba, mas não mata. Ah, não, é que a gente a gente já fez alguns casos de heist aqui, de roubo, né, de obras de arte, que eu acho que os ladrões de arte são meio que anti-heróis, né? Porque então, quando porque é um negócio muito difícil, né, de fazer. É porque quando ninguém morre, acaba sendo um crime que, assim, é meio... E eu acho que quando os únicos afetados são pessoas extremamente ricas, a gente tende a passar um pano e falar: ah, olha que interessante, tipo, uma obra de arte. Só normalmente quem sofre a consequência é o dono da arte, que é uma pessoa Mas, extremamente assim, rica. mesmo o dono da arte, ele normalmente ele coloca a arte no museu e a arte tá segurada. Ele é reembolsado no valor do quadro. Ele vai lá e ele compra Então, outro. mas daí a gente não fica com pena. É, Não tem como, a gente não fica com pena. E como é uma coisa, um roubo muito difícil que requer uma perícia. requer um cuidado, uma habilidade muito, né, particular, muito planejamento e tudo mais, a gente meio que passa um pano, a gente meio que fica meio fascinado, né, com a habilidade da pessoa. Agora, quando é, tipo, nesse caso, não precisava matar o homem, gente. Eu imagino que ele tenha sido morto porque eu acho que a pessoa que pegou a mala não escondeu o rosto. Pode ter sido. Eu imagino que tenha sido uma pessoa extremamente bem vestida e que ninguém olharia 2 vezes. Ou alguém que ele conhecia. Eu imagino que alguém que ele conhecia, alguma coisa assim. É o único motivo que eu consigo pensar, porque parando pra pensar só do ponto de vista do roubo, quanto menos atenção você chama, melhor. Então, eles devem ter pensado no plano de uma forma que ele seria, que tipo, que se o John estivesse vivo, ele falaria, não sei, tô especulando aqui, né? Porque nunca pegaram quem foi, então a gente não sabe, né? Não sei. Mas nesse caso, coitado, não tinha nada a ver com isso, então fiquei chateado por ele. Fiquei chateado também.
Próximo recorde, gente. O julgamento mais assistido da história. O.J. Simpson. Sim, senhora. Acertei? Uma média de... Gente, é um negócio absurdo. 5,5 milhões de estadunidenses assistiram diariamente o julgamento de O.J. Simpson. O ex-astro de futebol americano acusado de assassinar sua ex-esposa, Nicole Brown, e seu amigo, Ron Goldman. Esses números são ainda mais impressionantes se a gente considerar que o julgamento durou mais de 8 meses. Nossa senhora, não sabia que tinha durado tanto tempo. Sim. O julgamento começou em 24 de janeiro e terminou em 3 de outubro de 95. Nossa senhora. O O.J. acabou sendo absolvido na esfera criminal, entretanto, em um processo civil separado, ele foi considerado responsável pelas mortes e condenado a pagar uma indenização de 33,5 milhões de dólares às famílias das vítimas. As evidências apresentadas no caso civil foram as mesmas reveladas no caso criminal, não teve nenhuma diferença. Mas teve o sapato. O sapato não estava no caso criminal, se não me engano. Eu não sei, isso que eu peguei foi exatamente o que estava no Tem um Guinness. sapato italiano que o O.J. era um dos poucos que tinha esse modelo. E tinha pegada com esse sapato italiano na cena do crime. Se não me engano, gente, faz muito tempo que eu li sobre o caso do O.J., tá? Então vocês vão me perdoar se eu tô falando alguma besteira. Mas se não me engano, porque eu lembro da Marcia, a promotora, falando onde é que tava esse sapato quando eu precisava dele. Entendi, tá. Porque o sapato foi apresentado no caso civil. Eu não sabia, isso não tá nas fontes que eu usei não, tá, gente? Mas é que não foi também uma evidência que, nossa, selou o destino, mas é que teve umas coisinhas aqui e ali que foram permitidas no caso civil, que não foram apresentadas ou permitidas no caso criminal. Em 2007, o Simpson publicou um livro intitulado If I Did It, Confessions of the Killer, em que ele narra hipoteticamente em primeira pessoa como teria cometido o crime. O projeto traz detalhes perturbadores dos assassinatos, incluindo uma timeline completa, o cenário e as armas. O livro foi interpretado pelo público como uma confissão que levou ao cancelamento do projeto e à demissão do editor responsável por esse absurdo. E o profit do livro foi todo para a família Goldman, que ele teve que pagar, né? A indenização, ele nunca pagou essa indenização. Ele nunca pagou a indenização? Ele nunca pagou tudo. Eles tiveram que ir na justiça para pegar o profit desse livro. Eu tenho um ranço tão grande desse homem. Assim, eu sei que eu corro o risco de ser cancelada, eu já peço desculpa por antecipação que eu vou falar aqui, mas eu não entendo essa galera que idoliza, assim, jogador de futebol americano, sabe? Eu também não enfim. entendo ninguém que Atleta de maneira geral. celebridade, atleta, político, vocês vão me desculpar. Não. Bom. Fica defendendo a todo... É que tava é que os Estados Unidos estavam num período muito difícil, né? Quando não, né? As revoltas né? Mas as revoltas de 1992, por causa do Rodney King, foi uma coisa muito difícil. Então, o O.J. só se safou porque os Estados Unidos é extremamente racista. O que é tão irônico falar que um homem negro se safou porque os Estados Unidos é racista, mas é porque tinha tanto racismo no LAPD, tinha tanta brutalidade policial, tinha tanto racismo na mídia, tinha tanto racismo dentro da procuradoria, de tudo, que eles sabiam que se esse homem fosse condenado, depois de todo o problema de racismo que foi apontado no julgamento, ia ter muito mais revoltas do que teve em 92. Eles sabiam que ia ser que ia ser um show, ia ser uma coisa muito difícil. Então ele se aproveitou do racismo contra a própria comunidade para se safar. Ele usou isso no julgamento para se safar. É um grandíssimo filho da puta. Bom, num tom de menos revolta, vamos para o maior roubo de arte da história. Em 18 de março de 1990, anos 90 novamente, 2 homens vestidos como policiais se infiltraram no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, Massachusetts, e renderam os guardas. 13 obras avaliadas em aproximadamente 500 milhões de dólares foram levadas e nunca recuperadas.
Apesar de décadas de investigações conduzidas pelo FBI, ninguém nunca foi preso. As peças roubadas incluem o Cristo na Tempestade do Mar da Galileia, do Rembrandt, o Concerto do Vermeer, o outro é Paisagem com Obelisco, que é esse aqui, do Govert Flinck, 5 desenhos do Degas, um autorretrato do Rembrandt e um antigo recipiente de bronze chinês. As molduras vazias seguem penduradas e expostas no museu como uma espécie de memorial macabro do crime. Ai, eu amei. O museu fala que tá esperando os quadros voltarem para casa, mas estão sumidos, ninguém sabe onde tá. Ai, amor, espera sentado. Mas eu amei esse negócio de deixar as molduras vazias como um reminder, assim, como um lembrete do que aconteceu, um memorial do que aconteceu. É um statement. Então. Outro recorde, gente, tá acabando, prometo que está acabando. O assassino em série mais prolífico. Ai. Em É o Pedro? Não. Em 2001, Não, o colombiano Luiz Garavito se declarou culpado de 189 acusações de assassinatos cometidos entre 92 e 99, tornando-se o serial killer com o maior número de vítimas confirmadas da história. Ele tá na minha lista, eu tô com um livro pra ler em espanhol e faz tempo que tá lá, ó, e o meu espanhol tá enferrujado, eu falei, esse livro vai demorar 30 anos pra eu ler, porque meu espanhol tá enferrujadinho, mas eu vou ter que fazer esse episódio logo. É bom pra eu treinar espanhol. O que dá pra você fazer, o tradutor do celular, hoje em dia, ele tá muito bom. Quando você pegar, tipo, uma frase mais difícil, se você tirar uma foto, ele já traduz pra você pegar. Então, é só tirar o dedo do cu e fazer, sabe? É que nas primeiras, eu tenho alguns livros, tem alguns autores espanhóis que eu tô lendo, que eu prefiro ler em espanhol, né? E no começo é meio chato, tipo, as primeiras vezes que eu voltei, porque realmente eu tinha que fazer isso. Tinha umas frases que eu não entendia muito bem, aí eu tirava, mas depois você acostuma e vai facinho. Eu gosto de ler o autor na língua dele. Sim, eu também. Se eu pudesse, eu sou. Então, autores espanhóis eu leio em espanhol, autor inglês eu leio em inglês, autor brasileiro eu gosto de ler em português, não gosto de ler coisa traduzida, se eu puder evitar, isso né? mesmo, Eu tô lendo muito Samantha Schweblin, que eu acho que eu não lembro se ela é argentina ou chilena agora, porque ela escreve sobre os dois lugares, mas eu acho que ela é argentina. E o Juan Gomes Jurado, que é espanhol. São autores tipo, contemporâneos, assim, e aí eu tento comprar coisa deles em espanhol. Bom, eu preciso treinar mais meu espanhol, eu tô sempre enrolando. Conta pra gente se vocês querem, pra Nath se animar. Vocês gostariam de ouvir a história do Luiz Garavito? Você já me avisa, porque eu sei que eu vou passar raiva. Sim. E acredita-se também que o médico britânico Harold Shipman, mais conhecido como Doutor Morte, tenha causado 275 mortes. Entretanto, Caralho. Entretanto, ele só foi julgado por 15, porque as outras mortes não puderam ser confirmadas. Então, é aquilo. Acreditam que ele tenha sido mais prolífico que o Garavito, mas não tem como provar. E aí, isso leva a gente para a lista das mulheres, né? Porque o primeiro lugar seria da Elizabeth Bathory, né? Sim, cuja história foi tema dos episódios 280 e 281 do Patrimônio Criminal. Ela foi citada na edição de 2026 do Livro dos Recordes como a assassina em série mais prolífica de todos os tempos. Mas, como ela nunca foi formalmente julgada, seus assassinatos não puderam ser oficialmente confirmados. Por conta disso, a serial killer com o maior número comprovado de vítimas acaba sendo a Jane Toppan. Que também tá na minha lista. Ela é a primeira, considerada a primeira serial killer americana. Ela era um anjo da morte. Olha. Ainda bem que eu não procurei sobre ela, porque assim eu vou me surpreender com essa história. Eu peguei só o básico pra saber. É que ela confessou 31 assassinatos entre 1880 e 1891. Ela era uma enfermeira. E aí, vocês querem saber, gente? Agora que vocês sabem, tá na lista da Nath? Tá na minha lista também. Contem se vocês querem ouvir essa história, porque aí anima a Nath de escrever sobre porque ela. ela tá na minha lista já faz mais de ano. Eu ainda não me animei a escrever sobre ela. Mas eu tô com o livro salvo já no meu app, então é só... Eu tô com tanto caso assim. Ai, nossa, eu tenho muita coisa.
Eu tenho tanto screenshot no meu celular de casos que eu tô lendo, de eu falar, eu vou tirar o screenshot pra eu ver depois. E daí fica mais de ano. Eu tenho muito caso assim também. Eu mando pra mim mesma, então eu tenho uma grande conversa comigo mesma com vários screenshots e links aleatórios de histórias Exatamente. randômicas, assim. E tenho vários, tipo, uns Google Doc que eu começo, colo umas coisas, começo a fazer, eu me perco. Pulo Porque alguma coisa na frente. foco é a nossa paixão, foco é a Porque nossa foco. vida. Foco é, olha, um cachorro. Bom, gente, países com a maior taxa de homicídios do mundo. De acordo com a UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, quem adivinha o líder do ranking mundial de homicídios em números absolutos? Nossa, eu não tenho ideia. Brasil. O Brasil? O Brasil. Eu achei que a gente era tipo terceiro, quarto, mas a gente Não. lidera. O Brasil lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos, registrando 45.562 casos em 2021, que é o ano mais recente com dados globais abrangentes. Esse número do Brasil corresponde a mais de 10% do total global de homicídios do mundo. Caralho. Pois é, gente, esse é um ranking que a gente não pode ter orgulho de liderar. Nossa, gente, nenhum orgulho. Meu, 10% do total global de homicídio é do Brasil. Muita coisa, gente. É Vamos muita parar coisa. de se matar, pelo amor de Deus. Sim. Vai se matar no país dos outros pra estragar a estatística dele. Vai fazer que nem aquela cena de Tropa de Elite que eles mudam o corpo de Eles lugar pra mudam o contar corpo no de... outro distrito, né? Ai, que bad. Ai, que péssimo. Né? Mas então, se a gente vê as taxas para cada 100 mil habitantes, em vez só do total absoluto, né? A Jamaica e a África do Sul estão em primeiro e segundo lugar, com uma taxa de 53,34 e 41,87 homicídios para cada 100 mil habitantes, respectivamente. Caraca. O número da Jamaica, né, de 53,34 homicídios para cada 100 mil habitantes, corresponde a 8 vezes a taxa de assassinato dos Estados Unidos e 60 vezes a média da União Europeia. Ah, então, porque eu tava pensando, na Alemanha, por exemplo, é menos que 1 por cada 100 mil habitantes. Nossa, eu nem sei, deixa eu ver até da Irlanda. Da Noruega deve ser 0,3. A Irlanda tem 0,65 para cada 100 mil habitantes. Então, tô aqui no... Ai. Olha, a Noruega passou vocês. Segundo o AI Overview, 0,72 por 100 mil habitantes. Meu Deus! Pois é, Noruega meu bem, violenta! olha, Nora, olha que louca. Olha ela. Mas, pô, em 2023 reduziu, viu? Porque em 2022 era 0,86. Em 2023 foi para 0,65. Gente, que loucura. Pois é. E, gente, para encerrar este belo ranking, as cidades mais violentas do mundo. As cidades mais violentas do mundo? Sim. Ai, lá vem. Estatística... Não, calma. Estatísticas globais consistentes para avaliar cidades individualmente são bem difíceis de compilar, né? Por isso, a UNODC não faz mais isso desde 2016. Naquela época, né, em 2016, a cidade com a maior taxa de homicídios foi La Ceiba, em Honduras, com uma taxa de 130 por 100 mil habitantes. Pesquisas mais recentes da ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia revelaram que em 2022 a cidade de Colima, no México, teve 182 homicídios para cada 100 mil habitantes. Caraca. O que colocaria ela como a cidade mais violenta do mundo, tendo uma fonte mais recente, né? E é isso, gente. Eu sei que a gente falou de tragédia, foi meio que um pesadão. Foi um pesadinho, vai, não foi eu pesadão. achei pesado. Achei pesado as tragédias todas. Achei pesado os crimes. Foram muitas tragédias. Achei pesado saber que o Brasil tá liderando, que a gente tem 10% dos Nossa. homicídios globais. Achei muito pesado. Fiquei chateada. Não gostei dessa estatística, não vou aceitá-la. Tá bom. E tá tudo bem. Essa é a internet e é assim que funciona. Quando eu não gosto de uma coisa... Essa é a minha verdade. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu posso simplesmente falar: perderam uma seguidora. Mundo.
Não sou a favor. Perderam uma seguidora. Não estou acompanhando, vou morar numa caverna. Não acompanho mais. Parei de seguir o mundo. Se eu não gostei da estatística, ela não é verdade. Ela não me representa. Essa estatística Ela não não me me representa. representa. Ela não é minha, ela não faz parte da minha jornada, ela não é Não. minha verdade. Então, é isso. Bom, gente, sejam bons, busquem conhecimento. Desculpa alguma coisa, a gente tá num dia meio estranho. Tá tudo difícil. Tá Mas a tudo gente ama difícil. vocês. Muito obrigada pela sua audiência, Sim! pela sua paciência, Ah, importante! suculência. Quase que eu esqueço. A gente tá querendo bater 10 mil inscritos no YouTube. Então, nos ajude. Se inscreve. Se a gente bater 10 mil inscritos antes da gente viajar para Berlim, a gente vai abrir uma live com vocês, um rolê à noite em Berlim. Nós e vocês e nós, ao vivo no YouTube, assim com o celular na mão, as duas doidas festane. Nos permita fazer isso. 10 mil inscritos, gente. Falta o quê? 300 seguidores? Não 200 é muita e pouco. coisa. Falta 200 inscritos. Não é muita coisa, tá, gente? Então vamos lá. Ajuda a gente. A gente sabe que a gente tem muito mais ouvintes aqui no podcast do que no nosso canal e no YouTube. Sim. Então, por gentileza, faça isso pra gente. A gente precisa tanto. E beijos. E beijos. E, gente, dá pra você ouvir os vídeos como se fosse um podcast, ter conteúdo a mais. Pois E é. beijos de verdade agora. E tchau. Tchau.